Então tá, boa noite, meninas, a todos, né, que estão participando, muito obrigada. Eu vou desligar a minha câmera, então, para poder apresentar para vocês o que a gente preparou. Então, né, meninas, a gente está fazendo parte da especialização em gestão da educação na URGS, né? Eu sou a Alana Triste Ribeiro. A gente um pouquinho sobre a pandemia, né, as marcas dela. Eu acho que eu vou ter que sair para poder aceitar a pessoa que está chamando. Deixa eu ver. Se eu consigo daqui, acho que não, só um pouquinho. Enquanto a Alana aceita, vou me apresentando. Sou a Tatiane Guesla Roldo. Eu falo enquanto gestora. Estive gestora já no período ali de 2020 e a minha participação ali é enquanto gestão. Eu sou a Giseane, minha participação é enquanto professora, tanto de educação infantil como de anos iniciais. Vou voltar então à apresentação. Então, a gente vai falar um pouquinho brevemente sobre o assunto, né? As meninas falaram, a Tati vai falar mais da visão dela como gestora, né, nesse tempo. E eu e a Giz, então, vamos falar mais da questão da nossa visão como tanto educadora infantil como professora, né, dos anos iniciais. A gente começa falando, então, dos grandes desafios que nós tivemos. Acredito que para todos foi um momento muito diferente, que ninguém nunca tinha passado, né? E aí a gente ouvir, vamos ficar em casa, não vamos ter aulas presenciais, foi algo que mexeu muito com a nossa maneira de ensinar, a nossa maneira também de gerir uma escola, né? Porque estávamos preparados e acostumados com a nossa metodologia, enfim, a gente teve que se reinventar totalmente. Começa o desafio da comunicação, porque estávamos todos os dias com os pais, com as crianças, e aí de que forma a gente vai ter contato com eles? De que forma a gente vai poder se aproximar deles? O desafio é como chegar naqueles que moram mais longe, aqueles que não têm contato com o telefone, aqueles que não têm internet em casa. Também o desafio de poder dar respostas para as famílias, e às vezes eram respostas que nem mesmo a gente tinha, né? Os pais buscavam na escola uma referência e às vezes a escola não tinha o retorno que as famílias estavam precisando. Sobre as incertezas e as inseguranças também, Giz, tu quer falar um pouquinho? Sim, eu acho que insegurança foi o principal, assim, saber, como tu falou, né, como que a gente ia atingir essas famílias e a gente nunca tinha certeza, na verdade, se estava atingindo de verdade, principalmente nos anos iniciais, em que a gente tinha que mandar atividades complementares para casa e a gente não tinha o controle se a criança estava fazendo aquela atividade. E geralmente, quando tinha devolutiva, eram poucas devolutivas, ou voltava feito por um adulto, tu via que não era a letra do teu aluno, não era o aluno que tinha feito. Então, incertezas assim e inseguranças aconteceram
praticamente o tempo inteiro, principalmente em função das atividades, porque a gente não tinha retorno, não sabia se aquilo estava chegando de verdade no aluno. Vinha feito, mas nem sempre vinha feito pelo aluno. E isso se refletiu bastante na aprendizagem quando a gente voltou, porque a gente viu que a defasagem estava muito grande em função de não ter tido esse retorno, não ter tido essa entrega nas atividades. Outra questão, né, que a gente queria apontar também era a disparidade, né, que sempre teve entre educação pública e privada, mas durante a pandemia a gente percebeu que acabou se acentuando muito mais, né, porque, como a Gizi disse, a gente tinha muita incerteza de como aquela criança, né, estava sendo recebendo as informações que a gente queria passar, né, a forma de aprendizado, né, que como estava muito diferente através, principalmente, né, das tecnologias, a gente não tinha a total certeza de como aquela criança estava recebendo. Então, a distância ali do ensino público e do ensino privado foi algo que se acentuou ainda mais, né, que a gente, em conversas com outros professores, a gente sempre via a disparidade entre a forma como a criança tinha acesso a tanto as questões, as atividades impressas, quanto as questões que vinham através das tecnologias, ficaram bem mais distantes para as famílias, né, para as crianças que não tinham tantas condições financeiras. E então, ao retornar, né, para educação, ao retornar para o ensino presencial, a gente notou, né, o quanto, de novo, a educação pública foi atingida, né, porque enquanto a rede privada no retorno presencial tinham gravações de aulas, né, para gravações para quem estava em casa, o acesso a aparelhos, né, aparelhos de tanto celulares como notebooks para os alunos, na pública acabou ficando para trás de novo nessa questão, né? Então é algo que, enquanto educação, a pandemia atingiu mais ainda, né, a questão da rede pública, né? Não que não tenha tido os mesmos desafios que a gente teve na pública, que não tenham acontecido na privada, mas a gente sentiu muito que aumentou a disparidade, né? A distância entre a qualidade que acabou conseguindo ser atingida, né? Pela educação pública, não que a gente não tenha feito inúmeras formas, né, diferentes de tentar atingir as famílias, mas a gente não conseguia mesmo o alcance, que era o maior alcance, que era o nosso objetivo, né? E outra coisa que também gerou uma insegurança foi o fato da gente viver numa cidade turística e que as famílias voltaram a trabalhar bem antes das escolas abrirem. Então, acontecia dos pais trabalharem até tarde da noite e o celular ficar com a mãe ou com o pai e a criança ficar o dia todo sem fazer as atividades da escola. Daí chegava 10, 11 horas da noite, era a hora que elas iam fazer, era a hora que elas iam tirar as dúvidas. Então a gente também tinha que ficar praticamente 24 horas disponíveis, porque eu pensava, se eu não responder agora e não tirar a dúvida agora às 11 da noite, que hora que ele vai fazer? Então eu acabava trabalhando muito mais também do que se eu estivesse na escola no horário normal, digamos, né? Porque aquela era a única hora que o aluno tinha para conversar comigo, para tirar as dúvidas dele. Então, isso também foi uma mudança assim muito brusca, né? Tanto no trabalho como na vida das famílias também. E para nós, aqui na realidade que a gente vive, as famílias também têm uma característica de se mudar muito, né? Eles vêm de fora do estado para cá, de repente não dá certo aqui, eles voltam para de onde eles vieram. E por isso foi muito importante a busca ativa, principalmente nessa época da pandemia, porque a gente não estava todos os dias com a criança lá na escola. Então a gente não sabia se de repente essa família perdeu o emprego, precisou voltar, e essa criança está lá em outro estado, não está matriculada na escola, não está fazendo atividade, não está recebendo apoio pedagógico, enfim.
Por isso foi muito importante a gente ir ao encontro das famílias. A própria Secretaria de Educação desenvolveu algumas ações para que a gente fosse ao encontro, né? A gente fez pesquisas, então, com os pais, e aí a gestão se colocava à disposição para ajudar os pais a responder essa pesquisa, para a gente mapear mesmo qual era a situação que cada um estava vivendo. Se perdeu o emprego, se está precisando de alguma coisa, de que forma a escola podia ajudar. E a gente fez até mesmo visita para algumas famílias que precisavam, né? A Secretaria de Educação desenvolveu o projeto Família Presente. Então, cada família podia dizer, olha, estou precisando disso, estou precisando daquilo. A gente mobilizava a comunidade e ia ao encontro dessa família para que eles sentissem que realmente a escola estava ali para apoiar, não só para cobrar entrega de atividade, não só para cobrar se fez o tema, se participou da aula online, mas também para mostrar que a escola estava ali como um apoio, como um auxílio para eles. Nós fizemos até mesmo visitas, né? Então, famílias que, porventura, estou com suspeita de Covid, não vou conseguir ir na escola hoje buscar atividade para o meu filho. Não, então nós vamos até a tua casa, levamos para ti. E a gente teve um grande apoio do Conselho Tutelar nesse sentido também. De crianças que simplesmente pararam de vir para a escola buscar remessa, enfim. A gente contatou o conselho, eles foram buscando com os vizinhos, foram entrevistando. E assim a gente foi vendo onde é que estava essa criança que não estava participando do que era proposto na escola. A Alana quer falar mais alguma coisa sobre essa parte? Eu acho que também é importante a gente destacar que muitas coisas ruins, né? Houve muito efeito negativo sobre a pandemia, isso, né? Não tem dúvidas. Só que também é importante a gente lembrar que através, né, da pandemia, a gente acabou usando outras ferramentas, né? Acabou usando outras questões que vieram para contribuir, né, na nossa ação pedagógica e também para ficar, né? Principalmente, acho que eu pulei um ali, mas agora eu vou continuar, da questão das novas tecnologias, né? Que antigamente a gente usava a tecnologia em sala de aula de uma forma bem genérica, né? Acabava usando em uma apresentação de vídeo com data show, alguma coisa mais vaga, né? Não com tanta frequência e também nem com tanta, vamos dizer assim, assertividade, né? E com a pandemia, a gente começou a aprender novas ferramentas. A gente, podemos citar exemplos, né? A gente passou a usar o Canva, que é uma grande ferramenta que a gente usa tanto na questão em sala de aula e agora a gente tem usado bastante na gestão. Durante a pandemia, no momento das aulas, né? Online, que a gente fez alguns momentos, a gente, no ensino fundamental, usamos aquelas plataformas de jogos online, que era uma forma de chamar a atenção, né, das crianças, porque se em sala já é difícil, né, conter a atenção deles, nesses momentos à distância a gente usava das mais variadas formas para manter essa atenção, né? Então, teve a plataforma de Word Wall, né, que tem joguinhos, que tu pode montar os jogos ou já usar os que tem prontos, né, que são bem pedagógicos mesmo, com fins pedagógicos, né. A gente usou também a questão de videochamadas, né, tanto no infantil quanto no ensino fundamental. Eu usei, né, essa questão de videochamadas através do WhatsApp, pelo fato de ser uma forma mais prática, né, de os pais terem acesso, porque também a gente pensava muito na questão de como a família iria ajudar aquela criança, né, com aquela ferramenta. Porque, no meu caso, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais, que na época eu estava com o primeiro ano, os pais precisavam ajudar aquelas crianças a acessarem tudo que eu
havia proposto para eles. Então, a gente pensou, eu e minhas colegas pensamos em usar a videochamada do WhatsApp pelo fato de ser algo mais prático de acessar, né? E que eles tinham mais conhecimento mesmo. Então, as videochamadas, né, pelo WhatsApp, que ocorriam, como a Gizi disse, ocorriam à noite, pelo fato de que era o momento em que as famílias conseguiam tirar esse tempo, né, para dedicar ao estudo dos seus filhos. Então, a gente foi agregando tecnologias, né, e ferramentas para que conseguisse atingir o máximo possível aquelas crianças. E eu digo assim, a questão do lado positivo é que isso ficou, né? Isso ficou com a gente na educação e a gente passa a usar com mais tranquilidade, né? Hoje mesmo na escola a gente estava usando QR Codes, estava usando links do YouTube, coisas que antes para nós pareciam bichos de 7 cabeças, né? A gente enfrentava aquilo como acabava deixando de lado para não precisar, né, enfrentar e não precisar descobrir como fazia. E agora não, agora a gente tem mais autonomia, mais liberdade em ir lá e tentar fazer, né, e usar essa ferramenta em sala de aula, né, no nosso caso na gestão, de uma forma mais tranquila, né. Então eu acho que isso é uma questão que veio a agregar, né. Então não, a gente teve muitos desafios, muitas incertezas, não somente, né, na questão da escola, da educação, né, questões pessoais também, mas algumas coisas boas aconteceram, né, e ficaram. Eu só vou, gurias, interromper o compartilhamento um pouquinho, porque alguém pediu para acessar, tá? Ainda das tecnologias, né? Desacomodar, né? Sair da zona de conforto foi bem estressante no início, mas depois a gente viu que aquilo era bom. E tanto que a gente está usando até hoje, né? As profs da escola usam em sala de aula o Word por exemplo, que antes não usavam, que agora elas veem que é fácil de usar, que dá para usar. Se não fosse toda essa questão da pandemia, daqui a pouco ninguém teria tido essa ideia de usar os jogos em sala de aula, os jogos virtuais, né? Com o conteúdo da aula, por exemplo. Então, alguma coisa, como a Lana falou, alguma coisa boa veio dessa história, né? E mesmo para nós, enquanto profs, né, a nossa formação, a gente conseguiu trazer pessoas de longe para conversar, para fazer formação que a gente não conseguiria, talvez, trazer numa reunião da escola. Ou, enfim, a gente participou de tantas lives, tantas coisas organizadas, assim, informativas, né? Que presencialmente talvez a gente não conseguiria. E aí, como era online, o formador conseguiu participar, enfim, né? A tecnologia, claro, ela ajuda a aproximar certas coisas também, né? Não é só empecilho. Outra questão, né, que a tecnologia também ajudou e se fez presente ali a questão de compartilhamento, né, de boas ações. A gente pôde participar enquanto escola, né, de alguns momentos, até depois vai ter uma fotinho. A gente pôde participar de momentos onde a gente compartilhava ações que haviam acontecido na escola e muitas vezes acabavam não sendo divulgadas, né? E já que é aquele momento em que a gente estava em casa e não poderia mostrar de outra forma, né, as boas ações, a gente teve aqueles momentos com a Secretaria de Educação onde a gente pôde apresentar, né, as nossas boas ações. Não sei, meninas, se vocês querem falar mais alguma coisa dessa parte, eu posso passar? É que isso também ficou, né? Porque agora a gente também alimenta mais as redes da escola. A gente criou o hábito antes de alimentar, porque era a única forma que tinha na pandemia, e a gente ficou com esse hábito de continuar sempre compartilhando o que é feito de bom. Tanto na gestão, como na questão das atividades que as profs fazem. Acho que pode passar, Lana. Aí a gente colocou aqui algumas perguntinhas para a gente refletir, né?
sobre os recursos, condutas que foram utilizados pela primeira vez, que a gente nunca tinha usado antes da pandemia. A gente comentou um pouco já essas ferramentas tecnológicas, né? Não sei o que mais, gurias, vocês que estavam mais na sala de aula, que recursos vocês usaram pela primeira vez? A primeira vez, acho que foi em videochamada, o Canva, que a gente usava para montar as atividades que tinha que ir para casa. Na rede de Gramado, nos anos iniciais, a gente fazia bastante remessa, então a gente também teve que digitar muito e pesquisar muito e montar material, que a gente montava remessas de 10, 12 páginas para os alunos levar para fazer em casa, né, a cada 15 dias. Então a gente também teve que aprender a fazer de uma forma interdisciplinar, né, a forma como as crianças iam levar esses conteúdos para casa e de uma forma que coubesse em 10, 12 páginas. Então a gente também aprendeu também a colocar muita coisa em pouco espaço. E hoje em dia isso também, né, é uma coisa que a gente ainda aprendeu e continua usando. Que nem diz a pergunta ali, quais deles ficaram para ser utilizados até hoje? Ficou mais fácil também fazer as coisas de forma interdisciplinar, que a gente antes não fazia. Então, quando a gente começou a ter que montar essas remessas de forma interdisciplinar, isso hoje também continua sendo usado em sala de aula. O que eu vejo também, né, Gizi, de priorizar o que era mais importante do conteúdo. Às vezes a gente se prende em tanta coisa, né? E aí ali, realmente, quando iam montar a remessa, preparar o material, precisava priorizar o que realmente era importante a criança aprender. Não dava para se prender em tantas coisas assim. Ah, não adiantava, vou seguir só o que tem no livro. Preciso fazer algo que faça sentido para eles e que seja de fato marcante, né? Outra questão, assim, que acho que é importante apontar, é o contato com as famílias, né? A gente sabe que tem um lado que a gente está fazendo agora, que é desprender um pouco a relação das famílias pelo WhatsApp, né? Mas pensando pelo outro lado, acabou que a escola ficou mais próxima das famílias, para eles se sentiram mais à vontade, né, em procurar a escola quando fosse preciso. O WhatsApp, naquele momento, então, se fez muito importante, porque foi o meio de comunicação, então ficou mais próximo. Muitas vezes era um desafio também, porque acabavam sendo, às vezes, em momentos inoportunos, né, e em horários, enfim, mas eu acho que acabou que as famílias se sentiram mais à vontade, mais próximas da escola, até pela questão social que a escola acabou representando nesse período, né? Pois a escola era ali um meio de um lugar de referência da comunidade, até pela questão das necessidades das famílias, né? Então acho que foi uma questão que também aproximou, né? Mesmo que agora a gente esteja tentando modificar um pouco essa aproximação, não que não deva acontecer, mas sim acontecer de forma, né, correta e profissional, mas algo que naquele momento foi muito importante, né? E trazendo agora para a realidade de agora, com a forma que deve ser, né? Mesmo tendo contato, mas mais profissional, né? Eu acho que foi algo também que ficou, né? Foi uma marca que ficou. Antes de falar do retorno, as gurias colocaram ali no chat, a Ana colocou acho que esse novo olhar para as novas tecnologias foi um dos aprendizados da pandemia. E a Fran, foi desafiante fazer o uso de novas tecnologias e sair da zona de conforto. Vejo que aprendemos muito nesse período. Eu vejo, né, que a gente percebia a cada encontro online, a cada atividade que as gurias mandavam, a gente percebia que as profs estavam realmente se redescobrindo com ferramentas, enfim, o editor de vídeo. As gurias faziam contação de histórias incríveis, assim. Não que não fizessem antes no presencial, né, mas o esforço, era nítido o esforço das profs para fazer um bom trabalho e atingir realmente as crianças, né? E já preparando para não se perder o vínculo para quando pudesse retornar para a escola, para a criança não vir sem conhecer quem era a prof, quem eram os colegas, enfim.
E aí, sobre o retorno presencial, quais os ganhos e quais as dificuldades? Eu acredito que o retorno foi preparado bem gradativamente, né? Voltaríamos no início de 2021, mas não foi possível. Foi ali que deu o grande surto de Covid na cidade. E a gente protelou, foi colocando mais para frente, né? E acredito que voltamos com muitos protocolos. Talvez não era da forma que as crianças esperavam encontrar a escola, né? Porque voltaram de máscara, tinham que sentar mais longe, tinham que brincar separadinhos. E para a educação infantil isso é bem longe do que a gente vive no dia a dia, né? Acho que essa foi uma das dificuldades que a gente encontrou, assim, esse seguir os protocolos, né? Eu iria colocar a mesma situação, assim, que a Tati falou, da questão na educação infantil, que o retorno presencial, né, foi muito bom pelo fato de a gente poder ter eles de novo, né, na escola e nós estarmos de novo na escola, mas principalmente na educação infantil, assim, pelo fato de o aprendizado se fazer através das relações e interações, né, como foi difícil manter esse distanciamento, né? A gente sempre se questionou, mas como que a gente, né, não vai chegar e não vai dar um abraço? Ou como que a criança vai chegar insegura, chorando tanto tempo afastado da escola e a gente não vai lá pegar no colo, dar um abraço, né? Então, foram desafios que a gente precisou ir se moldando, né? Mas eu penso que ali daí pensando na questão do fundamental também, né, foi assim a questão mais gradativa. Aqui em Gramado a gente dividiu a turma em dois grupos, né, uma semana ia um grupo e na outra semana ia a outra metade da turma, né. Então eu penso que ali nesse momento o ganho foi que a gente conseguiu dar uma atenção mais diferenciada para aquelas crianças, uma atenção mais individual. Como eu disse no primeiro ano, né, a gente normalmente já precisa isso, né, dar uma atenção mais individual, e aí esse retorno gradual facilitou essa questão, por mais que a gente não conseguiu naquele ano mesmo, e acho que até hoje ainda não conseguimos, né, conseguimos voltar com todo o aprendizado que ficou falho, né, nesse tempo, mas naquele momento o retorno gradual facilitou um pouco mais essa atenção individual, né? Então acho que o retorno presencial foi bem desafiador, mas teve algumas questões que acabaram nos facilitando um pouco em umas situações e nas outras, né, nos deixaram mais confusas. E ficou complicado ali também a questão, principalmente nos anos iniciais, da aprendizagem mesmo, por exemplo, né? Que nem tu falou que uma semana era uma turma, na outra semana era outra turma. O conteúdo não ia para frente, tu ficava ali, tu dava o mesmo conteúdo para aquela turma daquela semana A, depois tu ia para o mesmo conteúdo para aquela turma da semana B. E aí, quando a turma da semana A voltava, eles já não lembravam o que tinha sido feito naquela outra semana que eles foram para aula. E aí tu ficava andando em círculo, sempre com o conteúdo. Então, isso também foi uma dificuldade e uma consequência que a gente está vendo hoje, porque como eles têm dificuldade para levar adiante os conteúdos que a gente está dando em sala de aula, parece que eles não lembram, eles esquecem fácil, tu fala uma coisa num dia, no outro dia eles já esqueceram. Então, isso também é um resquício da pandemia, né? Ali então, a próxima pergunta, né, a nossa próxima reflexão seria o que a pandemia mostrou, né, para a sociedade, de um modo geral, sobre a importância do professor. Eu acho que é bem a questão que a gente fala mesmo que nada vai substituir o professor, né? Acho que foi uma época muito difícil para todos, mas pelo menos, vamos dizer assim, a sociedade conseguiu notar que nada irá nada irá substituir, né? Não vai ser uma tecnologia, não vai ser qualquer pessoa, tem que ser sim um profissional formado com estudos, com capacitação para isso, né? Então, eu acho que acabou sendo
de certa forma, um reconhecimento também, né? Eu acho que a palavra que fica aqui é referência. A sociedade passou a ver o professor como realmente aquela pessoa que é a referência em educação. Assim como um médico é a referência na saúde, a sociedade pôde compreender que por mais que eles se esforcem, enfim, né, o professor é realmente quem entende e é o personagem ali, uma peça-chave no processo de ensino-aprendizagem. E também vem muito de contra que os alunos falavam na época que eles estavam em casa fazendo as atividades. Daí eles falavam, eu não gosto de estudar com a minha mãe, porque ela não faz igual a prof. Então, para ver como realmente tem diferença e realmente não é qualquer pessoa que consegue. Sabe? A fala da criança é a maior prova de que tem que ser alguém que tenha o dom, a formação, né? Que tenha toda a didática, não qualquer pessoa que pode ensinar e passar o que tem que passar para as crianças, né? E aí, esse período foi bom também para as pessoas perceberem isso, né? Que professor não é qualquer um que pode ser e não é brincadeira. Então, isso também ficou como lição para a sociedade. Então, meninas, eu vou passar. A gente tem agora umas fotinhos de algumas atividades que foram feitas, né? Tanto no ensino fundamental quanto na educação infantil. Como eu e a Giz estávamos na escola Padre Anchieta, então vão ter registros lá da MF Padre Anchieta e vão ter registros daí ali da EMEI Pequenos Passos, né, que eu e a Tati então estávamos. Vocês estão vendo as fotos? Sim, bem certinho. Ali tem fotos, né? A gente, assim como na educação infantil, a gente fazia os. Não são turnos, eram. Me corrige, Tati, eram grupos. Agora esqueci a palavra. Plantões? Plantões, isso. Os plantões, né, no ensino fundamental também. Ali tem uma fotinho de um presentinho, né, que a gente entregou para as crianças, foi de Dia das Crianças. E daí depois tem a foto das remessas todas separadinhas, né, com os protocolos de deixar as remessas iam para casa, eles faziam, voltava para a escola, ficava em quarentena um tempo, depois nós íamos até a escola, corrigíamos e depois ficava em quarentena novamente e voltava para as famílias, né? Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. E depois tinha a função de corrigir, né, Alana? Ele Sim. voltava e a gente daí, na volta, tinha que esperar também mais um tempo para depois poder corrigir as remessas, né? Vou passar então. Aqui eu botei algumas ações que aconteceram, né? As videochamadas. Ali eu também botei um card no meio que a gente sempre procurava formas de como deixar eles mais interessados e mais participativos, né? Então, durante o ano, todo dia a gente mandava uma yoga ou uma meditação, né, para eles antes das atividades. Então, era algo que nem sempre a gente tinha o retorno esperado, mas aqueles que retornavam, né, acabavam fazendo valer a pena continuar enviando, né? E foi uma forma também deles não ficar o tempo inteiro em videogame, em celular. Então a gente foi pensando em coisas que eles pudessem fazer em casa que não fosse só para ficar na frente do telefone e do computador, né? Eu vou falar ali só da questão do calendário, né? Que foi enviado tanto no infantil quanto no fundamental, do Mente Viva, né? Do projeto Mente Viva, que também eram meditações, né? Que eram realizadas dias após dia e tinham figuras, né? Para serem coloridas conforme o dia. Não sei se tu quer falar um pouquinho mais disso, Tati. O calendário, a cada dia, ele trazia um animalzinho e uma reflexão sobre aquele animalzinho.
que ajudava a criança a meditar, enfim, e trazia uma música também. Então era um momento de interação com a família, né? E aí com aquele propósito de todo dia fazer a meditação, já ajudava a criar uma rotina em casa, de parar, fazer o calendário todos os dias. Foi uma ferramenta que acredito que ajudou bastante na questão da concentração. Então agora é a hora de fazer a atividade, então a gente vai fazer a meditação primeiro e a gente começa a atividade depois. E ali no outro lado ele tem as fotos do kit afeto que foi feito na Pequenos Passos, que foi um momento de retorno para as famílias, né? A gente pensou nisso quando era bem a época em que a gente sempre fazia um chá para arrecadar fundos para o CPM, né? E naquele momento a gente sabia que não seria possível. Então a gente pensou de fazer ao contrário, de nesse momento a escola ajudar, né, as famílias. Então a gente, ao invés de cobrar, fazer a venda desses chás, né, que eram os kitzinhos com alguns alimentos, ao invés de fazer a venda, a gente se juntou entre todos os funcionários da escola, né? Cada um deu um item, né? Fomos lá, fizemos e montamos e enviamos para casa, né? Para as crianças no dia em que elas buscaram também a alimentação, né? Da merenda escolar, que também elas iam buscar. Então foi uma forma de retribuir um pouco para eles, que fazer um pouco o efeito contrário. Eles sempre ajudaram a escola, né? Na compra desses kits e né, naquele momento da pandemia foi o momento de fazer o inverso, né? A escola poder proporcionar isso para eles, né? Quer falar mais um pouquinho do Kit Afeto, Tati? Eu acredito que foi uma ação que marcou muito eles, né? Porque muitos não estavam saindo de casa, estavam só ficando com os pais ali. E a gente recebeu várias fotinhos. Ah, hoje a gente fez um piquenique com o kit. Hoje a gente sentou em família para comer junto. Então marcou bastante as crianças, vendo a escola não só como aquela que manda atividade, né? Mas mandou o kitzinho pro piquenique, mandou um agradinho, um docinho, um bolo. E foram coisas simples que as profs mesmo sabiam fazer. A gente se juntou, organizou com as nossas doações ali e ficou um kit bem legal. Aqui a gente colocou duas imagens, né, de formações, estudos. Ali na de baixo foi aquele momento que eu comentei, né, que era de trocas entre boas ações que ocorreram, né, na Secretaria de Educação. Em cima, formações, né, que acho que foi algo que foi bem marcante também durante a pandemia. A gente teve bastante formação, bastante estudo, né, em diversas áreas. A gente procurou se informar bastante, né, sobre. Acho que também é algo que ficou marcado durante a pandemia, né? Uma coisa também, né, Lana, que a gente aproveitou, estávamos mais em casa, então conseguíamos organizar melhor a rotina, conseguimos ler o PPP da escola, estudar o PPP, construir juntos com todos. A gente fez o estudo, atualizamos o PPP, coisa que talvez no dia a dia não tivéssemos tempo de parar, ler, conversar sobre ele, e ali a gente conseguiu fazer com a participação de todos, cada um trazendo sua contribuição. Acho que isso foi muito positivo. E aumentou o contato também, né, entre as pessoas que trabalhavam na rede. Né? Muitas pessoas que eu não só sabia de nome, eu não conhecia, fui conhecendo nos cursos, nas formações, fui tendo mais contato com o pessoal de outras escolas, porque no presencial tu ficava só naquele teu espacinho ali, batia teu horário e ia para casa, tu não ia em outra escola conhecer os teus colegas, né? Então esses momentos de estudos e formações também foi positivo para conhecer quem faz parte da rede, né? Eu vou passar então, tá, meninas? Uhum. Aqui a gente colocou também algumas vivências, né, da educação infantil nesse período, né? A gente fez várias entregas de kits mais de questões pedagógicas mesmo, né, com as propostas que a gente ia enviando ao longo dos dias, ou então materiais para que futuramente elas pudessem usar na construção dessas propostas que a gente enviava, né?
E é interessante nela que a gente acabou usando vários materiais que as próprias crianças tinham trazido no início do ano. Então as profs pensavam nas propostas que elas iam desenvolver naquele período. A gente pegou os materiais que a gente tinha na escola, a gente mandou e acabamos usando os materiais escolares que iam ficar lá parados durante o ano. E a gente mandou eles conseguiram usar em casa, né? Foi um uso produtivo. Aqui também daí tem mais a questão, né, dos plantões que aconteciam nas escolas, né, que muitas vezes acabaram sendo usados, né, para uma melhoria na escola, em alguns espaços, na organização, né, então acabava sendo aproveitado de diversas formas. Ali a gente tem também a entrega dos kits da alimentação escolar, que a secretaria organizou, então de acordo com a verba que vem por criança, a gente organizou os kits, os próprios gestores montavam e a equipe de apoio ia até a escola e a gente entregava para as famílias que sinalizaram que precisariam desse auxílio da alimentação escolar. Aqui também, né, algumas experiências de algumas doações, né, conforme a gente havia falado da questão da visão social da escola, né? Ali foram doações do projeto Família Presente, que as famílias sinalizaram que eles precisavam. Então, algumas coisas não vinham no kit da alimentação escolar, fralda, fórmula infantil, enfim. Aí a gente conseguia contemplar através dessas doações que a própria comunidade trazia. Eu não estou precisando de nada, mas posso contribuir com um pacote de fralda. E aí trazia, a gente fazia essa troca. Só um pouquinho que acho que travou e daí agora sim. Esse é um vídeo, né, que a gente fez no dia de retorno, né, da escola. E como é bom relembrar, né, porque às vezes a gente acaba esquecendo certas partes que a gente acabou vivenciando, né. Ali na frente tinham fotinhos de cada criança, né? Eu A acho que gente não, preparou. desculpa, Tati, mas não reproduz o áudio para vocês, né? Não. Tinha então ali a caixa de som, né, com música para tornar esse ambiente um pouco mais leve, né, pelo fato de que a escola estava muito diferente, né, do que eles lembravam antes da pandemia. Então a gente tentou, né, promover uma alegria naquele momento de retorno, por mais que havia muitas dúvidas por trás desse retorno, mas a gente tentou, né, promover um momento mais alegre, né? Fazer a escola ficar acolhedora para eles, né? Porque eles estavam recebendo, a gente estava recebendo eles ali de máscara, de face shield, com termômetro, tinha que lavar a mão, enfim. Então a gente tentou fazer que a escola fosse o mais acolhedora possível, para que para eles fosse natural, fosse tranquilo voltar, né? Que era uma readaptação. Imagina, eles ficaram um tempão em casa. E aí voltar a encontrar a escola toda diferente, para eles seria difícil, né? Eu não sei se tu quer falar um pouco da questão do retorno no fundamental, mas mais alguma coisa? Não, no fundamental é aquilo que já foi falado, né? Eles tinham que ficar longe um do outro, as classes bem distanciadas. Eu lembro que quando foi para ter a volta ali, a gente teve que medir o distanciamento entre as mesas que eles iam sentar. Não me lembro a medida certa agora, mas eu lembro que tinha que ser certinho, assim, tanto lateral como frente e trás. Eles não podiam trabalhar em grupos, não tinha recreio. No refeitório também era uma turma por vez. Então a gente teve que adaptar também todos os horários de refeitório e recreio não tinha, né? Mas os horários de lanche, laboratório de informática não podia usar, biblioteca também não podia pegar os livros, né? Por causa da questão do contato. E foi assim um retorno assim difícil assim manter eles separados dos colegas assim, né? Tão sistematicamente.
Ali tem mais, né, imagens desse retorno, né? De toda a questão dos protocolos. Ali coloquei uma imagem da visita da vigilância, então que eles organizaram com a gente bem direitinho os protocolos a ser seguidos, essa questão do distanciamento, os brinquedos que a gente poderia usar, o que não poderia, o que era de fato higienização, quantas vezes podia limpar qual parte da escola. Ali o refeitório, eles sentadinhos nas marcações que a gente fez para sentarem mais distanciados. A lavagem das mãos na chegada. Então, acho que era isso, né, meninas? Não sei se querem falar mais alguma coisa. Eu não consegui ver o chat, não sei se tem mais alguma coisa. Não, as meninas contribuíram ali com aquela questão da tecnologia. Acho que agradecer as meninas pela participação, por estarem aí apoiando a gente. Sabemos que não foi fácil esse período, né? Mas que grandes aprendizados vieram e vieram para ficar, e que bom, né? Que tivemos coisas boas que saíram da pandemia, não foi só o distanciamento, não foi só a incerteza, mas o aprendizado que ficou disso tudo, né? Isso, né? E agradecer as meninas que se disponibilizaram em participar, né? Para nós foi muito bom ter público. Eu vou parar a gravação, então. Obrigada, gurias.